A paz do Senhor Jesus a todos, meus amados irmãos. Venho trazer mais uma leitura bíblica. E a leitura de hoje é Romanos capítulo 8, a partir do verso 18. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, do Criador, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto, e não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto, precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade do Criador. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, os que foram chamados conforme seu plano. Parar um pouco aqui para pensar. Todos nós nascemos, viemos, estamos aqui não é por acaso. Estamos aqui para sofrer. Sim, todos nós estamos aqui para sofrer no mundo, porque Cristo sofreu por nós. Deus veio à Terra em forma humana. Jesus Cristo é Deus revelado na carne. Ele veio à Terra para sofrer por nós, para sofrer passar por todas as dificuldades que nós hoje passamos, e que o que ele passou foi ainda muito pior, que nós não conseguiríamos suportar. Cristo veio para sofrer por cada um de nós, e nós estamos aqui também para sofrer por Ele, porque Ele sofreu por nós. Sim, irmãos. As dificuldades, as aflições da vida, todos os sofrimentos que nós passamos nessa terra e que ainda iremos passar, todos esses sofrimentos que passamos, essas dificuldades, fazem a gente nós reconhecermos que nós dependemos totalmente do Criador. Que nós reconhecer com humildade que nós necessitamos da presença do Pai em nossas vidas. Mas a maioria não vai interpretar dessa forma, né? Quantas vezes a gente já murmurou nessa vida por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo, isso e aquilo? Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
aqueles que obedecem a Ele, que guardam seus mandamentos. Ora, eu quero ler aqui uma outra passagem em Mateus capítulo 6. Olha só o que diz, o que Jesus ensina aqui sobre a partir do versículo 25. Portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Ou seja, não é a vida que é mais importante que o alimento? E o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, nem armazenam seus alimentos em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial, que está lá em cima, intercedendo, está suplicando por cada um de nós, e que sabe do que nós necessitamos antes mesmo de nós o pedirmos. Vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Nós, que temos alma, não temos muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, em todo o esplendor da sua glória, jamais se vestiu como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, bens materiais, prazeres momentâneos da carne. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele já sabe de todas as nossas necessidades básicas. Só a presença do Pai já é o suficiente. Só ter fome de Deus já é suficiente. O resto, buscai assim, em primeiro lugar, o reino do Criador e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O que Deus exige de nós, irmãos, é que nós obedeçamos aos seus mandamentos. E quais são esses mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo como a ti mesmo, ajudar os necessitados que realmente precisam de ajuda, praticar a justiça e fazer sempre o bem ao próximo. Não importa, sempre faça o certo. Sempre. Fazer aquilo que é correto, que é justo e bom aos olhos do Pai, porque é para a glória, a honra, toda a honra e glória seja dada a Ele, somente a Ele. É para Ele, dele, por Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente. Amém. É isso que o Criador quer de nós, é fazermos a sua vontade, mesmo em meio aos sofrimentos, às angústias, mas é Ele que está conosco, Ele está junto conosco na angústia. A promessa no Salmo 91 diz: fartá-lo-ei com longura de dias e mostrarei a minha salvação. Essa é a promessa, irmãos. Ele só quer que nós nos aproximemos dele, busquemos a Ele. E para buscar Ele estamos aqui por um propósito,
que é buscar a verdade. E a verdade é Cristo. Jesus Cristo é a verdade. E quando você conhece a verdade, ela te liberta do poder do pecado. Ela te preenche esse vazio que você sente, né? Se você se sente triste, angustiado, sabe que Jesus Cristo, mais que seja clichê o que eu vou falar, mas é verdade, Cristo te ama. Sim, Ele te ama, Ele está sempre pronto. Mesmo que você tenha pecado várias vezes, Ele está sempre pronto para te perdoar. Peça perdão a Ele. Ore com humildade, reconhecendo que você é um pecador imundo e que necessita da graça dele. Eu tenho tentado, muitas vezes, sempre tentado fazer a vontade do Pai. É uma luta constante. Mas vamos vencer, porque Cristo venceu o mundo. Cristo ressuscitou dos mortos e derrotou todos os principados e potestades. E hoje está à direita de Deus. Por mais que nós estejamos sofrendo aqui na terra, passando por tantas dificuldades, tantas lutas, né? Uma correria, a vida é uma correria, a rotina é muito puxada. Mas lembremos, irmãos, que Cristo também passou por um sofrimento maior do que nós poderíamos suportar. Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas doenças, enfermidades, derramou o seu sangue para expiar, fazer expiação dos nossos pecados. E através do seu sacrifício, a expiação que ele fez na cruz, o que é a expiação? Ele desviou a ira do Criador de nós, para que nós tivéssemos a chance de hoje sermos salvos pela graça, porque nós somos, pela graça sois salvos. E por isso é graça que Jesus Cristo, Deus, padeceu por cada um de nós, para que nós vivêssemos hoje, tivéssemos a chance de viver ao lado dele por toda a eternidade. Lembremos, irmãos, que Jesus Cristo veio acima de tudo. Ele sofreu, teve que sofrer, sofreu o que sofreu, mas tudo para fazer a vontade daquele que o enviou, o Altíssimo, o Pai soberano. Ele tinha convicção daquilo que ele estava prestes a fazer, de carregar todos os nossos pecados na cruz, para cumprir o propósito divino do Pai, o plano de salvação que ele tinha traçado. Tudo foi por nós, irmãos, porque foi da vontade do Pai, foi do agrado dele moê-lo, esmagá-lo. E nós estamos aqui também para fazer a mesma coisa. Assim como ele sofreu por nós, nós devemos sofrer por ele. Acima de tudo, sempre buscando fazer a vontade de Deus Pai, do Eterno. Vamos continuar. Onde paramos? Romanos 8, a partir do verso 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, os que foram chamados conforme seu plano. E todas essas coisas que o Criador envia, né? Porque sim, o Criador ele permite que nós soframos, tá? Mas sofremos, mas para
fortalecer. Os sofrimentos servem para nos fortalecer, fortalecer a nossa fé, a nossa esperança que nós temos nele, para progredir espiritualmente, santificação, né? Guardando, perseverando na guarda dos mandamentos, pois os sofrimentos de agora vão nos levar à glória futura, onde vamos estar ao lado do Pai e do Messias, na vida eterna, pois é essa que é a nossa glória futura, a nossa esperança. Então todas as dificuldades, Deus, Ele permite que nós passemos por elas para que nós nos fortaleçamos na graça dele, confiemos mais nele. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou, né, para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que, olha só, a ordem da salvação, e aos que predestinou, a estes também chamou. Ele chama, é a pregação da palavra, né, de Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir da palavra. Você tem que pregar, né, para todos, e só vai crer aquele que foi eleito. É a pregação, chamado ao arrependimento, e a fé genuína no Messias. A estes igualmente justificou, né? Ou seja, todos os nossos pecados já foram apagados, e ele imputa a justiça do Messias em nós, para que nós sejamos justificados mediante a fé, porque a justiça provém da fé, ela vem pela fé. É isso que o Evangelho ensina. E a estes também glorificou, a glória futura, a glorificação da igreja, né? A ressurreição, né, daqueles que morreram em Cristo, né? É o dia do arrebatamento. Então é uma cadeia, né, aqui que é inquebrável, né? E muitos aí discordam, né, da predestinação, dizendo que a predestinação não é bíblica. Mas aqui, Romanos 8:30, comprova. E aos que predestinou, né, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, o fato de alguém vir amar a Deus não é mérito nosso, mas tudo foi pela iniciativa do Criador. Ele que nos concedeu a graça, a fé, para que nós creiamos nele. Então todo o mérito da salvação só pertence ao Criador, somente a ele. Então, continuando. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? E é Deus quem nos justifica, né? Não é você que fica culpando os outros, né, terem cometido algum pecado. Não é você que vai justificar, é Deus quem justifica. Você é o Criador, por acaso, para querer condenar alguém de um pecado? Não. Quem justifica é Deus. Não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. É isso que o Messias ensina. Para você que fica apontando o dedo para os outros, né?
porque cometeram pecados aí gravíssimos, mas não é você, irmão, que justifica ninguém. Não é você que tem que condenar alguém por causa de um pecado, é o Criador. Ele é o justo juiz, não há outro. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Ele está lá intercedendo por cada um de nós. E só de saber isso, irmãos, que Cristo pagou o preço da nossa dívida que nós deveríamos pagar no lugar dele. E como retribuímos isso que Cristo fez? Obedecendo aos seus mandamentos, guardando a palavra dele, que ele confiou a nós, pregando e de pregar o evangelho a toda criatura. Esse foi o mandamento que ele deu antes de subir aos céus, a grande comissão. Sim. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Será tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor do Pai, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a graça de Jesus Cristo vos acompanhe e fiquem na paz.